Você já imaginou ser humilhado no próprio negócio sem que ninguém soubesse quem você realmente é? Rodrigo sabia bem o que era preconceito. Filho de um humilde zelador, ele cresceu ouvindo seu pai ser tratado como invisível por empresários arrogantes. Mas Rodrigo fez diferente. Lutou, trabalhou e construiu um império no ramo imobiliário. Agora, dono de várias imobiliárias de luxo, ele decide testar seus funcionários da maior unidade de sua empresa. Mas não como patrão. Rodrigo se veste como um simples faxineiro e entra na própria imobiliária para ver como os mais humildes são tratados. O que ele descobre o deixa furioso. No dia seguinte, ele volta, mas dessa vez para revelar quem realmente é. E a vingança será implacável. Rodrigo nunca esqueceu de onde veio. Cresceu em um bairro humilde, onde seu pai, seu Antônio, trabalhou como zelador durante toda a vida. Seu Antônio era um homem de poucas palavras, mas de grande dignidade. Todos os dias saía de casa antes do sol nascer e voltava tarde da noite, com o uniforme sujo de poeira e produtos de limpeza. Apesar do trabalho duro, ele sempre ensinava algo valioso ao filho. Filho, um homem não vale pelo que tem no bolso, mas pelo respeito que carrega no coração. Rodrigo cresceu vendo seu pai ser tratado como um fantasma pelos ricos e poderosos do escritório onde trabalhava. Ninguém o cumprimentava, ninguém o olhava nos olhos. Para eles, ele não passava de um homem da limpeza. O jovem prometeu que um dia mudaria essa realidade, e ele cumpriu a promessa. Anos depois, Rodrigo se tornou um empresário milionário. Dono de um império de imobiliárias de luxo, ele alcançou tudo o que sempre sonhou: mansões, carros, viagens, mas acima de tudo, respeito. Porém, ao visitar suas empresas, começou a notar um problema. Muitos de seus funcionários, gerentes, recepcionistas, corretores, tinham a mesma mentalidade daqueles que humilharam seu pai. Tratavam bem os clientes ricos, mas ignoravam ou destratavam qualquer um que parecesse simples demais. Foi então que Rodrigo decidiu fazer um teste. Ele queria ver com os próprios olhos como sua equipe tratava os mais humildes, e para isso se disfarçaria de faxineiro na maior unidade de sua imobiliária. Rodrigo sabia que sua experiência seria reveladora. Não bastava apenas observar de longe, ele precisava sentir na pele como os funcionários tratavam aqueles que julgavam inferiores. Naquela manhã, vestiu um uniforme surrado, colocou um boné velho na cabeça e calçou um par de sapatos desgastados. Para qualquer um que olhasse, ele seria apenas mais um trabalhador comum. Antes de sair, olhou-se no espelho e murmurou: "Vamos ver se realmente aprendi algo sobre caráter ao longo dos anos." Ele pegou um crachá antigo, ainda ativo no sistema da empresa, com um nome qualquer. Caso perguntassem, diria que era o novo zelador contratado para cobrir férias. Chegando à portaria da maior e mais luxuosa de suas imobiliárias, percebeu a diferença de tratamento logo de cara. Quando entrava ali como patrão, os funcionários o recepcionavam com sorrisos, cumprimentos e até bajulações. Agora, vestido como faxineiro, foi completamente ignorado. Os recepcionistas nem levantaram a cabeça. Os corretores passaram por ele sem olhar. Para eles, ele era invisível. Caminhou até a recepção e parou diante de Patrícia, a gerente do local. Ela era uma mulher elegante, bem vestida e de nariz empinado. Estava mais preocupada com o celular do que com qualquer coisa ao seu redor. Rodrigo pigarreou: "Com licença, sou o novo faxineiro. Me mandaram começar hoje." Patrícia levantou os olhos lentamente, analisando-o com desdém. "Faxineiro?" Repetiu como se a palavra fosse estranha para ela. Ele confirmou com a cabeça. "Certo, pode começar limpando o banheiro. Mas nada de enrolar, entendeu? Quero tudo brilhando." Sem esperar resposta, ela voltou a mexer no celular. Rodrigo respirou fundo. Aquilo era só o começo. Ele pegou o balde e a vassoura
e seguiu para os corredores da imobiliária, sem imaginar o nível de humilhação que ainda enfrentaria. Rodrigo caminhava pelos corredores da imobiliária, segurando o balde e a vassoura. O chão de mármore refletia as luzes do teto e as salas envidraçadas eram decoradas com móveis caros. Tudo ali exalava luxo e status, mas a forma como ele estava sendo tratado mostrava que nem tudo naquela empresa era tão bonito quanto parecia. A primeira humilhação veio rápido. Ao passar pelo saguão, um corretor loiro e alto chamado Marcelo esbarrou nele de propósito. O café que segurava derramou algumas gotas na camisa branca. Marcelo olhou para Rodrigo com nojo e franziu a testa. "Mas que droga!" reclamou sacudindo a camisa. "É pedir demais que esses caras tenham um mínimo de atenção?" Rodrigo baixou os olhos, tentando manter a calma. "Me desculpe, senhor." Mas Marcelo já nem escutava. Bufou e saiu andando, reclamando com um colega sobre como a imobiliária estava baixando o nível ao contratar gente despreparada. Rodrigo engoliu em seco e seguiu em frente. Ele entrou no banheiro masculino para começar a limpeza. Pegou o rodo, colocou o desinfetante no chão e começou a esfregar. De repente, 2 corretores entraram conversando e rindo alto. "Cara, você viu aquele cliente ontem? Tava de carro importado, mas com uma roupa tão cafona que eu quase perguntei se ele tinha roubado o veículo." Um deles zombou, gargalhando. "Pior que tem muito pobre querendo se misturar, né?" O outro concordou. "Gente sem classe tentando comprar cobertura de luxo. Esses eu já despacho na primeira conversa." Rodrigo continuou limpando, fingindo não ouvir. Mas um dos corretores o notou e franziu a testa. "Ei, você!" apontou para Rodrigo. "O chão ainda tá molhado aqui. Dá um jeito de secar isso logo, não quero escorregar." Rodrigo olhou para o balde e para o pano, mantendo a calma. "Sim, senhor, já estou terminando." "Sem falar muito, hein?" o corretor interrompeu. "Só faz o seu trabalho." Os 2 deram risada e saíram. Rodrigo respirou fundo. Ele já esperava encontrar esse tipo de comportamento, mas ver a arrogância e o desprezo tão evidentes era pior do que imaginava. E ainda estava só no começo. Ao sair do banheiro e voltar para o saguão, foi surpreendido por Patrícia, a gerente, que cruzou os braços e o olhou com impaciência. "Você está achando que aqui é algum lugar para andar passeando?" disse ríspida. "Vá limpar os vidros da recepção e trate de ser rápido." Rodrigo apenas assentiu e seguiu para a recepção, enquanto ouvia a gerente resmungar. "Hoje em dia é isso. A gente paga e ainda tem que ficar vigiando." Ele pegou o pano e começou a limpar a vidraça da recepção. Foi quando notou uma pessoa que observava tudo de longe. Carla, a recepcionista. Diferente dos outros, Carla não exibia arrogância. Pelo contrário, seu olhar mostrava incômodo com o que estava acontecendo. Rodrigo continuou seu trabalho, mas agora com uma certeza. Nem todos ali eram iguais. Isso poderia fazer toda a diferença. Rodrigo continuava limpando os vidros da recepção, sentindo os olhares de desprezo dos funcionários ao redor. Mas, diferente dos outros, Carla, a recepcionista, não desviava o olhar por arrogância. Ela parecia incomodada com a forma como os colegas tratavam o suposto faxineiro. Depois de alguns minutos, ela se aproximou. "Oi", disse num tom baixo, como se não quisesse que ninguém ouvisse. Rodrigo virou o rosto surpreso. Desde que chegou, ninguém havia falado com ele de forma amigável. "Oi", respondeu. Carla olhou para os lados e depois abaixou um pouco a voz. "Você tá bem? Eles estão pegando pesado com você." Rodrigo percebeu que havia sinceridade em suas palavras. "Eu tô bem. Já trabalhei em muitos lugares assim", respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Carla suspirou. "Eu imagino. Aqui eles só respeitam quem usa terno caro. Se você não for alguém importante, é tratado como lixo." Rodrigo franziu a testa. "Sempre foi assim." Carla balançou a cabeça. "Não quando comecei. Mas com o tempo, a empresa foi crescendo e a arrogância também."
Agora, tudo gira em torno de quem tem mais dinheiro. Rodrigo ouviu atentamente. O que Carla dizia só confirmava o que ele já suspeitava. Ela olhou para os lados novamente e, num gesto rápido, pegou um copo descartável, enchendo-o de água. Toma, eu sei que ninguém vai te oferecer nada aqui. Rodrigo aceitou, surpreso com o gesto. Obrigado, Carla. Ela sorriu de leve. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Antes que pudessem conversar mais, Patrícia apareceu de repente. Carla, chamou cruzando os braços. Você tem tempo para ficar batendo papo ou quer manter seu emprego? Carla abaixou a cabeça e voltou para sua mesa sem responder. Patrícia olhou para Rodrigo com desdém. E você? Já terminou essa limpeza ou vai ficar se fazendo? De coitado. Rodrigo respirou fundo. Ele já tinha visto o suficiente. No dia seguinte, as máscaras começariam a cair. Na manhã seguinte, a imobiliária funcionava normalmente. Os funcionários circulavam apressados, os clientes de alto padrão eram recebidos com sorrisos falsos, e ninguém sequer pensava no faxineiro que esteve ali no dia anterior. Ninguém, exceto Rodrigo. Dessa vez, ele não vestia mais o uniforme de zelador. Estava de terno, elegante, exatamente como os funcionários estavam acostumados a vê-lo em eventos e reuniões importantes. Ao entrar na imobiliária, ninguém o reconheceu de imediato. Foi Patrícia, a gerente, quem notou primeiro. Seu rosto ficou pálido. Doutor Rodrigo? Os outros funcionários pararam o que estavam fazendo. Todos os corretores e recepcionistas ficaram em choque, principalmente Marcelo, que havia derramado café no próprio terno e o tratado com arrogância. Rodrigo caminhou até o centro do saguão e olhou para cada um deles. Imagino que vocês não esperavam me ver hoje, disse, sua voz calma, mas carregada de peso. Patrícia tentou se recompor e forçou um sorriso. Ah, claro, senhor. Sempre um prazer receber o dono da empresa. Se soubéssemos que viria, teríamos preparado um café. Rodrigo ergueu a mão, interrompendo-a. Não precisa fingir, Patrícia. Eu já vi tudo o que precisava ver. O silêncio tomou conta da sala. Os funcionários se entreolharam, inquietos. Patrícia forçou uma risada nervosa. Como assim, senhor? Rodrigo deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos dela. Ontem estive aqui como um faxineiro. A expressão de Patrícia mudou na hora. Seu rosto ficou vermelho, seus olhos se arregalaram. O quê? Os outros funcionários começaram a murmurar entre si. Marcelo abaixou a cabeça, sentindo o suor escorrer pela testa. Rodrigo continuou. Ontem fui humilhado, ignorado e tratado como lixo por aqueles que deveriam prezar pelo respeito dentro da minha empresa. Eu vi de perto quem realmente tem caráter e quem não. Entende? O ambiente estava pesado. Ninguém ousava falar nada. Patrícia abriu a boca tentando formular uma desculpa. Senhor, deve ter havido um engano. Nós não sabíamos que era você. Rodrigo riu de leve, mas havia ironia no riso. E se soubessem? Será que o tratamento seria diferente? Porque sabem o que eu aprendi? O verdadeiro caráter de alguém não está em como trata os superiores, mas em como trata aqueles que julga inferiores. Os funcionários ficaram sem palavras. Rodrigo respirou fundo e então anunciou a decisão que mudaria tudo. E por isso, a partir de agora, haverão consequências. O silêncio na imobiliária era sufocante. Todos os funcionários estavam imóveis, aguardando as próximas palavras de Rodrigo. Ele deu um passo à frente e olhou diretamente para Patrícia. Você foi a primeira a me humilhar. Me tratou como se eu fosse um nada, sem sequer tentar saber quem eu era. E pior, vi que não foi só comigo. Você envenenou esse ambiente com arrogância e desprezo. Patrícia começou a balbuciar, desesperada. Senhor, eu não sabia. Foi um mal-entendido, por favor. Rodrigo balançou a cabeça. Mal-entendido? Ou apenas revelou quem realmente é? Ela engoliu em seco. Rodrigo olhou para o restante dos funcionários. Marcelo abaixou a cabeça, sabendo que seria o próximo. Marcelo
Rodrigo continuou. Você jogou café na própria roupa e colocou a culpa em mim. Me tratou como um estorvo, como se eu nem tivesse o direito de estar ali. Marcelo suava frio. Senhor, Foi um momento de estresse. Rodrigo suspirou. Engraçado como ninguém aqui se estressa com clientes ricos, não é? Ninguém respondeu. Rodrigo deu um passo para trás e olhou para todos ali reunidos. Eu não vou aceitar esse tipo de gente na minha empresa. Patrícia, Marcelo e todos os que demonstraram desrespeito ontem estão demitidos, imediatamente. O choque foi geral. Patrícia ficou paralisada, os olhos cheios de lágrimas. Senhor, por favor. Rodrigo manteve sua postura firme. Não adianta implorar. Se vocês tivessem tratado bem um simples faxineiro, hoje ainda teriam um emprego, mas agora estão fora. Os seguranças foram chamados para garantir que os demitidos saíssem da empresa. Patrícia saiu chorando, enquanto Marcelo deixou o local sem dizer uma palavra. Rodrigo então virou-se para Carla. A recepcionista, que havia sido a única a tratá-lo com respeito, observava a cena ainda surpresa. Rodrigo sorriu. Carla, ontem você foi a única que demonstrou empatia, a única que percebeu o que estava acontecendo e agiu com gentileza. Ela abriu a boca, surpresa. Eu só fiz o que achei certo. Rodrigo assentiu. E é exatamente isso que eu quero na minha empresa. Ele fez uma pausa e então anunciou. A partir de hoje, você está promovida a gerente dessa imobiliária. Carla arregalou os olhos. O quê? Os outros funcionários também ficaram em choque. Mas, senhor, eu sou só uma recepcionista. Rodrigo sorriu. Agora é gerente, porque o verdadeiro valor de alguém não está no cargo, mas na forma como trata os outros. Carla não conseguiu conter as lágrimas. Os funcionários restantes aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. Rodrigo fez questão de reforçar sua nova política na empresa. Respeito acima de tudo. E naquele dia, ele teve a certeza de que estava não apenas corrigindo um erro, mas honrando a memória de seu pai. Os dias se passaram e as mudanças na imobiliária começaram a surtir efeito. Com Carla como gerente, o ambiente de trabalho se tornou mais respeitoso e acolhedor. Os funcionários que permaneceram começaram a perceber que o respeito e a empatia agora eram prioridades na empresa. Mas enquanto a imobiliária prosperava, os demitidos enfrentavam uma realidade bem diferente. Patrícia, que sempre se orgulhara de sua posição de prestígio, descobriu que o mercado de trabalho não perdoava sua arrogância. Ela tentou se candidatar para cargos de gerência em outras imobiliárias, mas a história de sua demissão havia se espalhado. Os empresários do setor não queriam alguém com a reputação manchada, especialmente por tratar mal os funcionários. Frustrada e sem opções, ela acabou aceitando um cargo muito abaixo do que costumava ter. Agora, trabalhava como vendedora em uma loja de roupas, sendo obrigada a tratar bem os clientes, independente da aparência deles. Já Marcelo, o corretor arrogante, achou que conseguiria um novo emprego rapidamente. Afinal, tinha contatos e experiência no ramo, mas descobriu da pior forma que sua fama de preconceituoso o precedia. Sem oportunidades, ele passou meses desempregado e precisou reduzir seu estilo de vida luxuoso. Eventualmente aceitou um trabalho como atendente em uma imobiliária menor, onde era ele quem agora precisava lidar com clientes exigentes e superiores arrogantes. Os papéis haviam se invertido. Enquanto isso, Rodrigo observava tudo com atenção. Ele não desejava o mal para ninguém, mas acreditava que o destino sempre encontra uma forma de ensinar lições valiosas. E no final das contas, cada um colheu exatamente aquilo que plantou. Algumas semanas depois, a imobiliária já não era mais a mesma. Com Carla na gerência, o ambiente se tornou mais justo e acolhedor. Os funcionários passaram a entender que respeito e profissionalismo eram mais importantes do que status ou aparência. Rodrigo visitava o local com frequência, observando como a empresa crescia e como o atendimento
Aos clientes havia mudado. Agora, qualquer pessoa que entrasse na imobiliária, independente de sua roupa ou aparência, era recebida com a mesma cortesia e respeito. Certa tarde, ele ficou parado no saguão, olhando para o chão impecável. Lembrou-se do pai, seu Antônio, passando a vida toda limpando escritórios onde nunca foi reconhecido. Sentiu um aperto no peito, mas também um orgulho imenso. Ele havia quebrado o ciclo. Não só construiu um império, mas garantiu que sua empresa valorizasse aqueles que, como seu pai, eram muitas vezes ignorados. Carla se aproximou com um sorriso tímido. Senhor Rodrigo, posso perguntar uma coisa? Ele assentiu. Depois de tudo isso, o que o senhor sente? Rodrigo olhou ao redor, vendo funcionários felizes, clientes satisfeitos, e sentiu um peso sair de seus ombros. Sinto que fiz a coisa certa. Carla sorriu e concordou. Rodrigo deu um último olhar à imobiliária e, antes de sair, deixou uma reflexão. O verdadeiro valor de um ser humano não está no cargo que ocupa, mas na forma como trata aqueles que nada podem lhe oferecer em troca. E, naquele dia, ele teve a certeza de que a maior herança que seu pai lhe deixou não foi apenas o trabalho duro, mas o ensinamento de que respeito e dignidade não têm preço. Agora eu pergunto a você, que acompanhou essa história até o final. Você já presenciou ou viveu algo parecido? Como teria reagido no lugar de Rodrigo? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa.